Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu desejo e rogo a Deus que vocês estejam ótimos. Hoje eu volto aqui para compartilhar com vocês mais uma das minhas vivências, experiências, mais um trecho da minha vida. E eu acredito sim que é através das vivências que nós vamos sim entendendo alguns processos na vida. Então eu compartilhando com vocês alguns momentos, algumas fases da minha vida, eu tenho certeza, né, que vai auxiliar algumas pessoas que também passaram por isso ou que estão passando, enfim. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre sincronicidades, né, falando sobre horas iguais, o significado, e hoje esse vídeo é bem parecido com aquele. Eu quero falar sobre essas sincronicidades, porque eu sempre entendi que não existe acaso, não existe coincidência, existe Deus-ciência. Para mim, existe sincronicidades. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma sincronicidade que já tem um tempo que vem acontecendo na minha vida, e com a chegada dessa nova egrégora, dessa nova turminha, né, eu venho recebendo, como eu disse para vocês, muitos insights, muitas canalizações e muitas respostas daquilo que antes eu tentava entender de uma forma lógica, e que agora, né, as respostas elas estão vindo muito claras para mim. Então, eu quero explicar sobre uma sincronicidade que talvez alguns de vocês possam estar aí recebendo desta forma, não propriamente com esta sincronicidade específica que eu vou relatar para vocês, mas para que vocês observem quando algo começa a se repetir, porque existe um padrão, né? E é aí que você começa a entender que, opa, não é coincidência. Se eu estou sempre vendo isso, se eu estou sempre ouvindo a mesma palavra, né, e já tem um período de tempo, eu vou buscar informação. E é para isso que as sincronicidades, elas começam a aparecer na nossa vida repetidas vezes, tá? Então, hoje eu quero trazer para vocês, né, conversar aí sobre algo que, como eu disse, já vem acontecendo comigo, eu diria até há muito tempo, tá? Muitos anos aí, que talvez possa de fato também estar acontecendo com você essa mesma sincronicidade ou algo parecido, né? Mas que a mensagem por trás espiritual, ela é muito bonita, né? E ela faz sentido com aquilo que anda aparecendo para nós. Então, por exemplo, eu percebi, né, que com uma frequência até, né, muitas pessoas que estão conectadas comigo através do meu trabalho, né, que falam comigo no WhatsApp, pessoas que me indicam pessoas, eu tenho assim recebido muitas fotos, vídeos, né, de crianças e gestantes. Gente, isso é quase que não vou dizer todos os dias da semana, mas pelo menos 3, 4 vezes na semana eu recebo fotos de crianças, de bebês, de mulheres gestantes. Às vezes chegam gestantes para fazer atendimento comigo, então esse processo da gestação eu acabo acompanhando, e aí a criança nasce. Eu já recebi várias fotos de mãezinhas ali dentro do centro cirúrgico, assim que o bebê nasceu. Eu já recebi fotos, né, de bebês em cima ali daquela, como é que chama? Balança, né, que pesa a criança. E eu recebo videozinhos, né, da idade, dos meses, do aniversário dessas crianças. Então, de muito tempo já, por isso que eu disse, eu venho sentindo, né, essas sincronicidades com mamães, né, com gestantes e com crianças, e eu recebo constantemente. E eu diria até com crianças que eu não conheço. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que são babás, que cuidam de crianças, e elas estão com as crianças, elas fazem um videozinho ou fazem uma fotinho e me mandam. Isso é muito comum. E eu comecei a observar que na minha galeria de fotos tem muitas fotos. É claro que não posso mostrar para vocês aqui, nem faria isso, né? Mas assim, eu tenho muitas fotos e vídeos de crianças.
E aí eu comecei de fato a entender que, opa, tem alguma coisa, tem um significado, né? Com o tempo eu comecei a sentir que o universo estava querendo me dizer algo por trás disso. E eu ficava tentando entender, né? Por que eu recebo sempre fotos de crianças? Por que as crianças elas estão sempre em conexão comigo? Crianças que eu conheço os pais, outras crianças, como eu disse, que eu não conheço os pais, mas eu conheço os cuidadores, mãezinhas que chegam para mim já quase no final da gestação, e aí criamos um laço, e essa pessoa, né, no dia do parto, ela me manda a foto, acompanho também os meses da criança, né, os meses de vida dela. Então isso para mim tinha um significado, é muita sincronicidade, são muitas crianças. Como eu falo para vocês, não existe acaso, eu não acredito em coincidência, né? Então, no início, como eu disse, eu não tinha me atentado, eu não tinha identificado isso, né? No começo, eu achei que era por amor, né? Pelo carinho, né? As pessoas, elas queriam me compartilhar, me colocar presente ali naquele momento, né? De felicidade dela. Só que a espiritualidade, ela sempre fala conosco, como eu disse, através de repetições. E isso começou a se repetir muitas vezes, é o que eu disse, na semana eu recebo de várias pessoas aí, pelo menos 3, 4 vezes na semana, fotos de crianças e de mamães, né? E eu acompanho, do ano passado para cá, chegou uma quantidade de mulheres aí, entre o período de 7 meses de gestação, até realmente a finalização, a hora do parto. E aí eu comecei a olhar para isso com o coração, né? Porque essa energia das crianças, elas estão sempre presentes na minha vida, no meu trabalho, e eu comecei a perguntar para a espiritualidade, né? Qual é o aprendizado, o que eu preciso aprender com isso, o que vocês querem me mostrar, né? Com as fotos dessas crianças, dessas mãezinhas, e foi aí que eu entendi que o universo estava me cercando com essa energia de pureza, de leveza e de recomeço, né? Então, as crianças, elas simbolizam a alma antes das feridas, elas representam a luz original, o ponto onde tudo começa, né? O reino dos céus é das criancinhas. Eu tenho uma ligação muito forte com crianças, assim como eu disse para vocês, Cosme, Damião e Dom, é uma festa que eu faço para eles todos os anos, mas auxilio muitas famílias com crianças o mês todinho. Então, isso começou a se repetir na minha vida e eu comecei a perguntar, até porque eu sou, por exemplo, do signo do Escorpião, que representa a morte e a vida, né, o renascimento, a transformação, todo o meu trabalho voltado também para a cura da criança interior, para famílias, né, tanto que eu ancoro famílias aí de gerações, desde a avó até o bisneto, a bisneta. Então, quando essa energia começou a aparecer para mim, repetidas vezes, eu comecei a fazer perguntas para o universo, né? O que o universo estava querendo me mostrar, me lembrar, e foi aí com essa nova egrégora que eu recebi um insight muito grande, né? Que o universo, ele está tentando, né? Me lembrar de algo que é muito importante, que é a hora de se reconectar com a nossa criança interior. Então, era como se todas as vezes que eu recebesse foto de gestantes e de crianças, eu tivesse me conectando com a minha criança interior, né, com a minha capacidade de brincar aí com a vida, de confiar na vida, na simplicidade, na pureza, né, e de se encantar pelo novo, porque a criança, ela representa um novo, ela representa a bênção, um novo início, né, uma família nova que está se formando, enfim, né. No meu caso, foi esse entendimento que eu comecei entender, e também queria saber o significado dentro do meu trabalho, dentro das terapias, e a espiritualidade foi me mostrando que essa presença faz parte da minha missão de alma, né, de ajudar pessoas a renascerem, a curarem as suas dores mais antigas, a se voltarem para dentro de si, a acreditarem no amor. Então, assim, essa foi uma explicação que tocou a minha alma e eu achei importante dividir com vocês, né? Nem sempre essa energia, ela fala da maternidade física também, tá? Mas de uma maternidade espiritual. É quando a alma, né, ela se torna um colo para
para as outras almas, né? E foi assim que eu fui entendendo que de alguma forma eu acolho, eu curo, eu ensino e eu ajudo a dar luz a novas versões, né, de nós mesmas. E assim, cada bebê, né, que aparece, cada criança que aparece, cada videozinho que chega para mim, cada gestante que entra em contato comigo, é um espelho, né, da minha energia, dessa gestação espiritual que eu carrego, né? É como se o universo estivesse me falando, você é um ventre por onde passam recomeços. E assim, esse ensinamento também de uma forma universal me faz ter contato com essa nova era, né? Essa nova terra que está chegando, e também me mostrar que eu estou recebendo esses sinais. E isso também eu achei importante dividir com vocês, porque vocês também podem estar sempre cercados, né, de crianças, de gestantes, e o universo pode também estar mostrando para vocês esses sinais através desses símbolos de gestantes, de crianças, de repetições, né? E mostrando para vocês aí que o segredo é observar sem medo, mas com o coração. O universo, ele não fala conosco por palavras, ele fala conosco por vibrações, por repetições. Eles vão repetindo os sinais até que, de fato, nós comecemos aí a questionar, né? Tudo que se repete, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser integrado. Então preste atenção o que anda sendo mostrado para você várias vezes. Às vezes é um animal, às vezes é uma criança, como eu disse, às vezes é uma gestante, às vezes, enfim, um número, um horário, né? São símbolos que a espiritualidade traz para nós repetidas vezes até que a gente consiga de fato ver, enxergar, trazer para nossa consciência. Então, se você também vive algo parecido, né, com crianças, com animais, com cores, com números, penas, eu escuto também pessoas falando que toda semana encontra uma pena, né? Ou tá andando na rua e cai uma pena, enfim, né? Também são símbolos, né? Ou qualquer outro símbolo, pessoal. Saiba que é o universo aí te guiando, tá? No meu caso, como eu disse, ele me lembrou que a minha luz é um colo, né? Para recomeços. E então eu quero convidar vocês também, a partir de agora, a olhar, né, para esses símbolos, a olhar para a própria luz, olhar o que está se apresentando para vocês, o que os símbolos, o que essas figuras, o que essa emoção repetida está tentando fazer você enxergar, o que você precisa aprender com isso, tá? Porque todos nós, em algum nível, somos mães, né? E somos pais espirituais de algo novo que está nascendo aí no mundo, tá? Então, assim, eu achei interessante trazer para vocês essas informações e também recebi da espiritualidade, dessa nova egrégora, como eu disse, né? Essa informação que a minha... É como se eu fosse, a minha missão é das parteiras da nova era, né? Nós somos parteiras de uma nova era porque ajudamos o mundo a nascer de novo. Cada vez que alguém desperta, que se cura ou que escolhe o amor no lugar da dor, né? Nós somos as mãos invisíveis que seguram o coração da humanidade durante o parto, né? Da própria evolução. Nós estamos numa transição planetária. Muitos de nós estamos tendo sensações físicas, dores emocionais, a dor do parto mesmo, né? Do renascimento. Muitos ainda estão num processo do autogestar, né? Ainda estão nessa maternidade, nessa gestação. É um processo mesmo de recolhimento para que possa dar luz a uma nova versão de si. Então, cada sorriso de uma criança, cada olhar puro que se aproxima de você, é o universo confirmando, né? Que você está ajudando a Terra a renascer. Então, assim, eu amei essa informação, né? Com o tempo eu entendi que essas sincronicidades com as crianças, com as gestantes, não eram um mero acaso, estavam me mostrando que muitas vezes eu estou atuando aí como uma parteira mesmo da nova era, né? Uma parteira espiritual, ajudando algumas pessoas a nascer novamente, com mais amor,
consciência, fé. Então, cada vez que eu acolho alguém, que eu ajudo uma alma a se reencontrar, né, a estar aí assistindo ao nascimento de uma nova terra, de uma nova energia, né, que está mudando a consciência, eu não deixo de ser uma parteira espiritual, estar nesse processo, né, de nascimento. E assim, no início, é o que eu disse, para mim era só mais uma fotinho, era só mais um videozinho, os pais encantados e querendo, né, dividir comigo esse momento, só que aí eu fui entendendo aos poucos o significado espiritual da energia, né, da criança, que é uma energia divina, né? As crianças, elas representam a alma antes das feridas, como eu disse, elas representam o estado puro, a criatividade, a confiança no invisível. Então, quando essas fotos, esses vídeos começou a chegar para mim com mais sequência, né? Era como se a vida estivesse me falando, né? Volta a brincar, volta à vida, volta a confiar, cuida da sua criança interior, olha para o seu coração. E era um chamado mesmo, né? Da minha criança interior, para que eu me permitisse ser leve, né? Para que eu me permitisse enxergar o encanto da vida. E isso foi incrível, por isso que eu quis dividir com vocês, né? Esse despertar, como eu disse, né? De entender que todos nós somos parteiras, né? E quando eu digo parteiras, é nesse sentido do útero cósmico, né? De estar num processo de transição, de renascimento, né? De estar voltando à vida, né? É um convite realmente à bênção. Então, que possamos aí honrar essa missão com amor, lembrando sempre, né? Que somos essas parteiras da nova era, ajudando o planeta também a renascer nessa nova era com luz, ajudando a humanidade a reencontrar a pureza, né? Que a alma volte a sorrir, que a alma volte a brilhar. Então, conta aqui nos comentários qual que é a sincronicidade que aparece constantemente aí para você. Para mim, são de fato as crianças. Infelizmente eu não posso mostrar, mas se eu pudesse mostrar para vocês a quantidade de vídeos e de fotos de mãezinhas, né, e de crianças que eu tenho, é incrível. E por isso que não passou despercebido. No começo, eu simplesmente achava que era um processo das mães que estavam felizes e queria mostrar o quanto a barriguinha cresceu, né? O dia do parto, me levar até a maternidade, era uma forma de eu estar ali presente. Só que com o passar, né, dos dias e a quantidade de fotos e vídeos, eu fui entendendo, pera lá, né? Tem alguma informação, é muita criança, é muita gestante que chega para mim todos os dias aqui em fotos, né, em atendimentos. E aí foi quando eu comecei a fazer perguntas para o universo, né? O que essa repetição, né, essa sincronicidade queria que eu entendesse. E aí realmente eu consegui entender, principalmente com essa nova egrégora, sobre esse momento, né, de quando eu entro em contato com as crianças, eu também me permito curar a minha criança interior, ajudar as pessoas a se curarem, né, a trazer ensinamentos, né, para essa turminha que está chegando, essa criançada que está chegando, para ajudar até na regeneração do planeta. E também com uma missão espiritual, como se fosse de fato a parteira espiritual, né, auxiliando o nascimento de uma nova terra, né, e isso para mim foi incrível. Então conta aí para mim qual é a sincronicidade que você vem recebendo do universo, se você já prestou atenção, já percebeu, ou se até então era algo que você não tinha percebido. E comece a fazer perguntas. Quando algo começar a se repetir na sua vida, como eu disse, tem um padrão ali que precisa ser visto. É algo que você precisa integrar. Então pergunte para o universo, né? O que esse símbolo, o que essa pena, o que essa criança, o que esse sentimento está tentando me dizer, o que eu devo aprender com isso? E eu tenho certeza que a resposta virá, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.